bem, quarta-feira, 1º de novembro, primeiro dia desse mês, e a gente recebe nos nossos estúdios o Dr. José Henrique, ele que é médico urologista da Clínica Veridium, e hoje fala conosco sobre Novembro Azul. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado por me receber aqui. A gente que agradece a participação. Vários, se não todos os meses do ano, têm uma temática, uma cor que traz um tema importante, um alerta para que a gente cuide melhor da nossa saúde, para que a gente conheça e previna doenças. Tivemos agora o Outubro Rosa, em que a gente lembrou aí de forma muito especial a saúde da mulher, a importância da prevenção do câncer de mama, do tratamento, enfim. E agora, no Novembro Azul, a gente fala do câncer de próstata, mas acho que de uma maneira um pouco mais global, da importância de se cuidar da saúde masculina, de o homem também estar atento, também fazer visitas rotineiras ao médico e entender que ele precisa, né? Muitas vezes, e a gente falava sobre isso, as mulheres vão aos médicos, várias especialidades, com muito mais facilidade, e para alguns homens ainda é difícil entender essa importância, né, doutor? Sim, é verdade. O Novembro Azul, muito mais do que uma campanha para tentar orientar, esclarecer sobre o câncer de próstata, é falar sobre a saúde do homem. É prevenção, cuidados, outras coisas. O homem ele não tem esse hábito de se cuidar, de prevenir desde cedo, como a mulher tem, por exemplo. É cultural, doutor? O que vocês percebem assim no consultório? É uma resistência talvez ainda de gerações? Essa nova geração, por exemplo, está indo mais ao médico do que os mais experientes, digamos assim? É cultural no aspecto quando a gente vai falar do câncer de próstata, mas tem algo a ver também com a própria fisiologia do homem, fisiologia da mulher. A mulher começa a ir muito mais cedo no médico por outras questões. Então, historicamente, ela já vai tendo esse hábito de se cuidar, de se prevenir. O homem não tem essa fase inicial mais cedo, né, de prevenção mais cedo, ele só vem mais tarde, e isso até é uma questão que ficou arraigada no homem, porque, por exemplo, essa campanha é voltada principalmente para o homem a partir de 45, 50 anos de idade. E a gente tem um dado levantado que diz que os homens acima de 50 anos, metade deles só vem no urologista ou porque a parceira agenda ou porque leva. É interessante, às vezes no consultório vem o paciente, eu pergunto, pois não, o que eu posso te ajudar? Por que o senhor veio e tal? Aí ele aponta para a esposa que está do lado e fala, ela me mandou vir. Explica aí por que eu vim. Uma condução coercitiva aqui, né? Exatamente, uma avaliação coercitiva. E, doutor, quando a gente fala do câncer de próstata, então, é sempre importante desenhar ou tentar desenhar para o ouvinte como que funciona esse câncer e explicar também que é uma doença silenciosa e é aí que mora o grande perigo, não? Exatamente, é uma doença que, especificamente o câncer de próstata, ele não dá sintomas na sua fase inicial. Quando ele vem a dar sintomas, muito provavelmente ele já está fora de possibilidade de cura. Pensando na evolução natural da doença, isso aí só vai acontecer depois de 9, 10 anos de início da doença. E aí muito tempo com câncer, né? É muito tempo, e aí nessa fase, muito provavelmente ele já não está com a doença localizada, ela já está em outros órgãos, já está no osso, já está nos linfonodos, ela já está espalhada pelo corpo. Muito bem. Doutor, o câncer de próstata, ele é diagnosticado basicamente pelo exame do toque? Tem alguma outra forma de se diagnosticar essa doença? Nós usamos 2 parâmetros para poder avaliar, suspeitar do câncer de próstata. O toque retal, né, que é onde a gente vai tocar a próstata, avaliar se ela tem algum nódulo, alguma alteração na consistência dela, e o exame de sangue, o PSA. O PSA, ele não é câncer específico. Ele é próstata específico. O que isso quer dizer? Tem outras coisas que podem fazer o PSA subir no sangue. Então, quando tem um PSA elevado, cabe a gente na avaliação, com às vezes outros exames subsidiários, definir se aquilo é por uma causa benigna, ou seja, não câncer, ou por um câncer. Então, o PSA sozinho não é suficiente, eu tenho que avaliar ele melhor, eu tenho que esmiuçar para saber o que está acontecendo, olhar o histórico de PSA, então é importante, não é dosar uma vez só na vida, é seriado mesmo, porque não é só o valor absoluto do exame, eu tenho que olhar o histórico de subida dele, a concentração dele em relação ao tamanho da próstata, tem outros parâmetros, mas eu preciso avaliar esses 2 termos. Por exemplo, só 20% dos cânceres de próstata, eles são diagnosticados não pelo PSA, mas sim pelo toque retal alterado.
Daí a importância do exame do toque também. A Exato. resistência tem diminuído, doutor? Quando se fala em exame de toque, a gente ainda escuta entre os homens, ainda piadinhas, brincadeiras, preconceitos. Isso, vocês tentem no consultório que isso tenha arrefecido de alguma forma? Tem, assim, eu percebo assim que mais recentemente o homem está tendo menos resistência a esse exame. Eles já vem falando, doutor, eu vim para fazer o exame de toque, vim para avaliar e tal. E até aquele paciente que tinha mais resistência, às vezes vem um paciente e fala, não, doutor, eu queria avaliar, mas eu só quero o exame de sangue, eu não quero fazer. Esse é o exame de toque. Esse paciente também está diminuindo. A gente tem, eu acho que essas campanhas anuais têm esclarecido mais as pessoas sobre isso. Então elas têm vindo com menos resistência a essa avaliação. E vocês percebem que, de fato, nesses momentos, por exemplo, em novembro, há, por conta da campanha, uma procura maior dos consultórios? Vocês veem uma demanda maior por exames? Aquele paciente que estava sumido há algum tempo, sei lá, anos, ele volta e, enfim, lembra que é preciso cuidar da saúde também? Ou a campanha, o efeito da campanha é visto de maneira um pouco mais pulverizada? Não, a gente observa assim que novembro tem um aumento de procura, tá? Eu não vou dizer que dobra a quantidade de pacientes que vêm no consultório, mas a gente observa que outubro, novembro, dezembro, a gente tem uma quantidade maior de pacientes e que naquela pergunta, o que trouxe o senhor? Não, doutor, está em novembro, está na época. O paciente ele fala dessa forma. Muito bem, 8 horas e 24 minutos, nós estamos conversando com o Dr. José Henrique, médico urologista da Clínica Verídio, sobre o Novembro Azul. Já estamos em novembro, hein? 1º de novembro de 2023. Doutor, a recomendação é para o paciente procurar o urologista quantas vezes ao ano, a partir de que idade é preciso ser feito esse exame com uma recorrência maior? Fora orientações específicas, é uma vez ao ano, a partir dos 50 anos, 45, se tiver fatores de risco. Mas a gente observa que os pacientes nessa preocupação têm vindo até um pouco mais cedo e a gente já começa a fazer avaliação a partir dos pacientes com 40, 42 anos de idade. Mas principalmente 45, 50 anos de idade, uma vez por ano. Dentro do check-up anual aí, então, né? Exatamente. É uma ótima oportunidade para fazer também o check-up e os outros exames. Nesse intuito, nós urologistas estamos tentando fazer o papel do médico do homem. Assim como o ginecologista faz, né, o papel do médico da mulher. E aí a gente não avalia só a questão prostática. A gente também vai olhar outros aspectos, tentar rastrear outras doenças que podem estar silenciosas, direcionar, orientar. Olha, está na época de fazer uma colonoscopia, melhor procurar um endocrinologista. A gente também tenta fazer esse trabalho com os nossos pacientes. A gente reforça então para você, nosso ouvinte, desculpa a orientação, de que quase sempre o câncer de próstata ele é silencioso, então quando você começa a sentir alguma dor, algum incômodo, a situação já está bastante complicada. Por isso essa recomendação latente todo ano, sobretudo no mês de novembro, para que você procure o médico, para que você se antecipe e faça essa prevenção, né, Ariane? É isso aí. Doutor, o senhor falou em fatores de risco que aí adiantariam esse período que um paciente deve começar anualmente a procurar o urologista. Que fatores são esses? Tá, o principal fator de risco para o câncer de próstata é a hereditariedade. Então, se o homem tem um parente de primeiro grau na família, pai, tio, irmão que teve câncer de próstata, ele tem mais chance de ter, realmente, de vir a desenvolver o câncer de próstata. Mas outros fatores menores, por exemplo, a obesidade, a raça negra, são também fatores de risco. A obesidade e os fatores que levam à obesidade, então. Então a gente tem que também tratar isso. O paciente obeso, porque é diabético, porque é sedentário, a gente orienta esse aspecto. Vamos emagrecer, vamos fazer exercício. Essa correlação com a raça negra não foi provada no Brasil. São estudos americanos, estudos ali nas ilhas do Caribe, onde eles conseguiram observar uma diferença entre as populações. Nossa população que é miscigenada, esse é um fator menor. A gente não tem nenhum estudo que mostra essa incidência aqui aumentada, mas é algo que a gente pode observar e a gente fica mais atento. Doutor, o que é a próstata? Para que ela serve? A próstata é uma glândula pequena, ela tem o tamanho mais ou menos ali de uma noz, ela fica logo abaixo da bexiga e atravessada pela uretra, o canal da urina, mas também pelos ductos que vão ejacular, levar o sêmen para fora. E o que ela faz é justamente isso, é produzir o sêmen, produzir o ejaculado, material que vai ser eliminado ali na ejaculação.
E, doutor, mais uma questão aqui da minha parte, com relação à prevenção, né? Já que é uma doença silenciosa, em que é preciso que você consulte o médico, não é? Para que você saiba se ela está ali ou não cedo. Em recebendo esse diagnóstico de forma bastante precoce, quais são as chances de cura? Como que funciona o tratamento? Certo. O diagnóstico precoce é o principal fator no sucesso e cura do paciente. Então, a gente faz esse rastreamento para poder tentar diagnosticar cedo quando o paciente tem alta probabilidade de cura. E os pacientes que são diagnosticados num estadio inicial, numa fase inicial, eles têm probabilidades de cura somente com a cirurgia em torno de 90, 95, 98%. Só operando. Só operando. Alguns pacientes, às vezes, nós vamos diagnosticar um pouco mais à frente, no estádio um pouquinho mais avançado, intermediário, avançado. Esses pacientes vão ter uma chance menor, às vezes vão precisar de uma radioterapia, de uma quimioterapia, mas mesmo esses pacientes, depois de instituída essa segunda fase de tratamento, tem uma probabilidade muito boa de cura também. Aqueles pacientes que são diagnosticados tardiamente, que já estão com metástase óssea, que estão metástase em outras partes do corpo, esses aí nós já temos mais dificuldade de chegar à cura. A taxa de mortalidade é alta, doutor? É relativamente alta. Então, câncer de próstata, ele é o câncer que mais acomete um homem. Ele representa 30% dos cânceres tratados no homem, isso é equivalente ao câncer de mama na mulher, que também é de 30%. E a taxa de mortalidade dele é em torno aí de 28%, dependendo do estrado da população. Então, pelos dados do INCA hoje, a gente tem uma expectativa de diagnosticar esse ano em torno de 71 mil casos de câncer de próstata. É mais ou menos essa média anual de diagnósticos. E nós temos aí uma perspectiva de óbitos entre 13 e 15 mil óbitos relacionados ao câncer de próstata por ano também. Puxa, bastante gente. 8 horas e 29 minutos. Essa foi a coluna Saúde e Bem-Estar com a Clínica Verídio, todas as quartas-feiras aqui dentro do jornal Nova Brasil Brasília. Doutor Zé Henrique, muito obrigado pela sua presença, por essa conversa. A Nova Brasil FM aqui em Brasília tem uma audiência muito grande feminina, então a gente também me ajuda aqui a fazer o convite para que as mulheres que estão nos ouvindo para levar os seus filhos, maridos, companheiros, irmãos para o consultório nesse mês de novembro, né? Eu acho que é importante essa participação, né, da companheira, tudo, em orientar, em levar realmente, né? Afinal, quem ama, cuida. Então, eu acho que vale a pena. É um apelo não somente para os homens, mas para as mulheres. Peçam, conversem com seus parceiros, conversem com seus maridos, levem eles ao consultório, porque se deixar, muitos não vão. Doutor José Henrique, muito obrigada. Volte sempre. Obrigado pelo convite. Grande abraço.